Conversations that connect technology, people and innovation. Então, hoje aqui no NT Talks recebemos o Felipe Haut. Tem uma trajetória aí sólida, liderando times de tecnologia com foco em transformação digital no setor financeiro. Ele já esteve à frente de projetos de alto impacto nas áreas de Pix, Core Banking, CRM, marketing digital, sempre buscando conciliar tecnologia, pessoas e negócio. O que o currículo do Felipe não conta é que ele é um apaixonado por motos, né? Entende muito do assunto, inclusive tinha uma página no Instagram com 60 mil seguidores. Me conta um pouquinho mais, Felipe, como que foi isso? Bom, primeiramente, é muito bom estar aqui com vocês, né? E é muito importante também esse momento. Fico lisonjeado e realmente, né? Além de tecnologia, eu estou muito voltado no ramo do motociclismo como um hobby, né? Então, isso já vem de berço, né? O pai gostava muito de moto e acabei que eu também pegando esse gosto pelo motociclismo. Então, a página realmente foi para começar a postar fotos dos meus passeios de moto, o negócio caiu no gosto dos seguidores e acabou perdendo a mão. Então, recentemente, inclusive, eu fechei a página para me dedicar um pouco mais à minha família e ao meu trabalho, porque também me tomava muito tempo, mas continuo andando, continuo tendo hobbies por aí também. E antes a gente entrar, Felipe, nos temas de tecnologia e liderança, falando um pouquinho dessas origens e de família, né? Conta pra gente como que foi a tua infância, assim, quem foram as pessoas ou experiências que mais influenciaram o teu jeito de olhar para a vida e para a liderança? Legal, bacana. Uma ótima pergunta. Na realidade, assim, o meu ponto focal sempre foi meu pai e minha mãe, obviamente, né? Isso vem de berço. Eu acho que os valores que a gente constrói num berço familiar, eles são muito importantes para te direcionar na vida. Não vai dizer quem você vai ser no seu futuro, mas te dá nortes. E na minha jornada, o meu pai e a minha mãe sempre me apoiaram muito, né? E aí, falando muito nessa questão de influência, os meus pais, eles sempre apoiaram e me colocaram em cursos de tecnologia, e eu me lembro muito bem, né, que lá em 1996, né, ainda era o tempo do disquete, né, depois de quebrar alguns computadores em casa, né, e o meu pai e a minha mãe não ter condições de mandar arrumar esses computadores, eles acabaram me matriculando num curso de manutenção de hardware. Na época isso era muito cogitado, né, arrumar computador, né, e isso me despertou, né, a minha curiosidade, e também com o tempo eu fui migrando, né, para o mundo do software e me especializando ao longo desses anos. E essas experiências, elas moldaram o meu olhar para a tecnologia, né, com uma ferramenta de transformação, né, como um olhar de transformação para a tecnologia, porque uma vez que você está no ramo de tecnologia, você sente para onde que a tecnologia está indo. E aí cabe a você entender isso, ir atrás e buscar sempre conhecimento. E eles me ensinaram muito esse valor do esforço, né, e da resiliência e da autonomia. Correr atrás, fazer acontecer, ser proativo, não esperar que as coisas venham para você, você correr atrás das coisas. Então isso, respondendo a tua pergunta, veio muito do berço, sabe? Legal, Felipe. E falando um pouquinho da tua carreira, né, em tecnologia, a tua carreira começou muito focada, né, na tecnologia. E o que te levou a buscar posições de liderança, né, especialmente com esse olhar voltado para pessoas e resultados? Bacana. Bom, essa transição, né, porque vamos lá, né, o Felipe começou em hardware, arrumando computadores, né, puxando cabo de rede, depois foi para software, ERPs, desenvolvimento de software, BI e assim por diante. E essa transição, ela aconteceu mais ou menos há 17 anos atrás, né? Eu percebi que eu já influenciava alguns colegas, tomava algumas iniciativas, conseguia articular algumas ações em conjunto, e como eu era o profissional que mais tinha conhecimento naquele contexto técnico e de negócio, acabou que na época o dono da empresa, que era lojas, né, de comércio, acabou observando isso. E eu fui promovido a coordenador de TI na época, né? Numa época onde o hardware e o software ainda caminhavam juntos. O coordenador de TI, ele era aquele coordenador que cuidava do RP e cuidava da infraestrutura. E aí foi onde eu entendi que liderar, né, era mais do que saber, né, era inspirar as pessoas, né, organizar e cuidar e orientar o modelo de trabalho. Então isso
fez, né, naquela época, um pouco da pessoa que eu sou hoje. Então, essa transição, respondendo, ocorreu há 17 anos atrás. Falando, Felipe, agora um pouco de cooperativismo e tecnologia, um tema que eu gosto bastante. Para quem ainda não está familiarizado, né, como que você explicaria de uma forma simples o que é uma cooperativa de crédito e como que ela se diferencia de um banco tradicional? Bacana isso. Essa pergunta é muito bacana. Assim, uma cooperativa de crédito, né, de forma bem simples, ela é uma instituição financeira que ela pertence aos seus próprios associados. Então, cada um que se associa àquela cooperativa de crédito, né, acaba virando parte dono, né? Ou as pessoas chamam ou de associado ou cooperado, né? Que é a mesma coisa no final das contas. Diferente de um banco tradicional, onde o foco é o lucro dos acionistas, né? Na cooperativa, o objetivo é gerar valor, né, para os associados. E isso também se traduz em taxas mais justas, participação nos resultados das cooperativas, um relacionamento mais próximo e humano. É um modelo onde acaba valorizando o coletivo, né, e a sustentabilidade financeira das comunidades. Esse é o objetivo da cooperativa. Legal. E falando agora um pouquinho dos projetos, né, em que o time da NT entregou sob a tua liderança. Qual foi o projeto que foi um case de sucesso na tua visão? Bom, estamos com vários projetos, alguns já entregues, né, mas eu acho que o que mais marcou até o momento foi a API do Cooperatec, né. Ele teve, então, um foco muito claro em melhorar os processos, trazer mais agilidade para a rotina das cooperativas, e ele foi um divisor de água em termos de eficiência e integração. E claro, a gente tem outros projetos que com certeza vão gerar ainda mais valor, como alguns que já estão ainda na mesa de desenvolvimento. E agora falando de um tema que eu considero aí super importante, que é a liderança humanizada, né, em times de tecnologia. Você costuma dizer que pessoas não são números. O que isso significa no dia a dia de quem lidera times técnicos com metas bem desafiadoras? Legal. Bom, essa frase ela representa muito do que eu acredito. A gente está aqui para guiar e ser mentor e apoiar profissional para que eles alcancem os seus objetivos. E, no mesmo tempo, os objetivos da empresa. Quando a gente entende que o sucesso é coletivo, tudo acaba mudando. Liderar de forma humanizada, olhando que pessoas não são só números, é criar um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas, né? Ouvidas e desafiadas de uma forma saudável. Então, quando tu olha para aquela pessoa, tu conhecer realmente quem ela é, da onde que ela vem, qual é o seu berço familiar, quais são os seus valores, e nós, como líderes, respeitar e saber disso também, para que a gente possa customizar a nossa coordenação. Por que eu digo isso? Hoje, cada ser humano é diferente, uma criação diferente, um jeito diferente, uma proatividade diferente. Eu não posso tratar todos igualitariamente. Eu tenho que customizar a minha gestão. E para que eu possa fazer essa gestão humanizada, eu preciso conhecer as pessoas cada vez melhor. Então, esse é um ponto muito importante para o líder. Não só liderar projetos, trazer soluções, trazer inovação, melhorias e trazer também resultados, mas ter esse olhar para as pessoas de forma genuína. E o porquê o genuíno? Porque você realmente se preocupa com aquele ser humano. Não é algo que você faz por fazer. Você está preocupado com a saúde, se ele precisa ou não fazer hora extra, se os filhos estão bem, se a família está bem, se ele precisa tirar algum momento para resolver um problema crítico. Tudo isso fortalece cada vez mais com que o líder e o liderado tenham confiança um no outro, porque se contemplam, se complementam, um entende o outro. Então, acho que isso é muito importante no meu ponto de vista. E se forma uma parceria aí, né? Com certeza. E que práticas, Felipe, assim, tu adota para manter as pessoas motivadas, engajadas e também conectadas ao propósito da organização? Bom, acho que o primeiro de tudo, né, a gente foi criado primeiramente com 2 orelhas e uma boca, né? Então, acho importante a gente ter a escuta ativa, escutar mais, escutar as pessoas,
entender o que está acontecendo, para depois a gente poder dar feedbacks construtivos ou orientativos. Ter clareza também é muito importante, né, em cada propósito, ou seja, o que a gente espera do profissional. E aqui é um ponto muito importante, né? É o ponto que eu digo, não é só falar sobre o que a gente espera, sem colocar um pouco de datas, de prazos, para que este profissional ele possa ter o olhar de progressão para o futuro, progressão de carreira. Eu sempre brinco que uma jornada profissional é igual uma viagem. Você vai do ponto A ao ponto B, você vai encontrar placas, pedágios, algumas questões de tempo, chuva, sol, enfim, que você vai ser obrigado a passar por aquilo ali para conquistar os teus louros, os teus méritos. E quando a gente tem um propósito, uma clareza, e a gente consegue passar para o liderado onde que ele precisa estar, nós somos a placa, nós somos aquelas pessoas que orientam. Então, por isso que eu digo, nós estamos como líderes respondendo por um time, sim, mas nós estamos muito mais como mentores, de ajudar aquelas pessoas a alcançarem seus objetivos para que juntos possamos alcançar os objetivos de uma instituição. E, Felipe, agora falando um pouquinho de dados, performance e cultura de entrega. Como que você equilibra a necessidade de entregar com qualidade e performance com o cuidado com as pessoas? Legal. É um desafio constante, né? Equilibrar performance com cuidado é um desafio constante. A chave eu acho que está muito no alinhar as expectativas, priorizar bem, manter um diálogo aberto com o time. Eu acho que não adianta nada, né, a gente entregar rápido, né, se isso compromete a saúde do time ou a qualidade do produto. Nós prezamos muito pela saúde mental dos nossos colaboradores. Então, como exemplo prático, né, tivemos um projeto de uma plataforma super importante, onde que a gente precisou combinar resiliência e a gente entender que aquele projeto ele talvez não caberia naquele tempo que precisaríamos. Tínhamos algumas soluções na mesa. Uma é conversar para tentar chegar no novo acordo de data, outra é buscar mais ajuda para não sobrecarregar os colaboradores que já estão trabalhando nele. Foi o que fizemos, conseguimos os dois. Uma data um pouco melhor e uma ajuda para estar equilibrando. Mas sempre pensando no colaborador, para que a gente não sobrecarregue aquela pessoa. Eu até falo brincando, gente, todos têm um horário de trabalho, eu sei que as pessoas são muito comprometidas, mas além do horário de trabalho, vocês têm uma família, muitos têm filhos, a vida está passando, vocês precisam ver seus filhos crescendo, e isso não volta. E nós, como empresa, somos responsáveis, nós como líderes, né, de estar incentivando que as pessoas tenham esse momento também pós-trabalho, né? Então, isso que é importante, a gente está sempre conectado de forma transparente e seguindo alguns acordos para ir alinhar essas expectativas. Um tema que eu sei que é super importante para ti é dados, né? E falando de dados, por que você acredita que o uso de dados ele é essencial para que os gestores, equipes e as empresas tomem decisões mais assertivas, alinhadas e coerentes com objetivos estratégicos da organização? Legal, vamos lá. Dados são informações. Assim como o ser humano ele é muito visual e ele precisa para ser guiado, desde muito tempo foi inventada a bússola para saber onde é que ele estava. Depois foi inventado placas de sinalização que hoje nas ruas existem em qualquer momento. Existem sinaleiras, existem painéis no carro que te digam a velocidade, existem os painéis de comando de uma aeronave para guiar com que as pessoas consigam tomar as melhores decisões. E aí fica a cargo delas saber se aquilo é algo bom ou algo ruim e que decisão tomar. Uma gestão orientada a dados é justamente sobre isso. Nós, gestores, a gente precisa consumir dos dados para que a gente possa, junto com o time, tomar a melhor decisão. Então, fazer a leitura se a gente está entregando projetos com qualidade, no tempo certo, com a quebra certa, se a gente está tendo muitos incidentes naquele projeto, problemas, dívidas técnicas, bugs, e se a gente está atendendo às expectativas. Isso somente os dados podem nos mostrar, somente métricas podem nos mostrar.
E cabe a nós ler essas métricas e tomar decisões em cima delas de forma assertiva. Não existe um certo e errado. Existe o que a corporação espera e o caminho que a gente vai. Então, os dois têm que estar alinhados. Isso é importante para chegar no denominador comum. Legal, Felipe. E encaminhando aqui para o final, se você pudesse mandar uma mensagem para o Felipe de 10 anos atrás, o que você diria? É um pouco clichê, mas eu diria, confia no processo. Nem tudo vai sair como planejado, mas cada desafio vai te preparar para algo maior. E eu falaria ainda, e nunca se esqueça, as pessoas vêm antes da tecnologia. Para os jovens que estão iniciando na tecnologia, quais são as dicas que você daria? Bom, ótima pergunta. Primeiramente, tecnologia é muito amplo. Primeiro, eu olharia o que faz mais sentido para mim. Como eu falei, tecnologia pode ser infraestrutura, pode ser software. Dentro de software, eu posso ter a parte de segurança, a parte de arquitetura, a parte de qualidade. Então, eu acho que cada um tem que ver o que realmente faz mais sentido para o seu perfil. Tudo é tecnologia. E quando fizer sentido, eu acho que não perder tempo. Já vai atrás de informação. Ah, Felipe, mas fazer uma faculdade, uma pós-graduação, talvez não seja o primeiro ponto, o primeiro passo que eu daria. Eu iria primeiro buscar conteúdos na internet, no YouTube, cursos online pequenos, de curto prazo, experimentaria para ver se aquilo faz sentido para mim, para depois eu me especializar mais. Eu acho que essas são algumas dicas que eu poderia dar, e sendo assim, o foco é o mais importante, né? Você focar e se especializar naquele tema. Conhecimento tem de sobra na internet, né? Conteúdo é o que mais tem. Eu acho que falando também de algumas tendências, né, futuras aí, tá vindo com força IA, né? Já tá vindo com força, não, já é atual, e dados também, né? Tá ganhando bastante força. Então são carreiras aí que têm grandes possibilidades e oportunidades. Exatamente. O mercado de tecnologia ele é muito volátil, né? Quando a gente estava ali em 2020, 2021, nossa, IA era algo extraordinário, assim como o Pix, né? Vai demorar para entrar no gosto das pessoas. E pegou muito rápido. E hoje já está se falando em computação quântica, né? Ouço pessoas falar, nossa, mas isso é longe, é a longo prazo. Mas é estudando hoje que você se prepara para o amanhã. Então você não precisa esperar chegar a algo. Você já pode começar a se preparar e buscar o conhecimento para que quando o mercado precise ou a sua empresa precise, você já esteja preparado para estar suprindo as necessidades. Perfeito. E para fechar, que mensagem você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, especialmente para quem trabalha ou lidera na área de tecnologia? Bom, eu acho que se você trabalha ou lidera nessa área, tecnologia, lembre-se, o que move tudo são pessoas. Invista nelas, escute, compartilhe e construa junto. A tecnologia é poderosa, mas é o fator humano que transforma. Maravilha, Felipe. Obrigada, Felipe, pela conversa e por compartilhar a tua trajetória, a tua experiência aqui com a gente do NT Talks. Obrigado você, Luana. É uma gratidão estar aqui com vocês. NT Consult. Great people coding the future.